Literatura que se escreve no Brasil é já a expressão de um pensamento e sentimento que não se confundem mais com o português, e informa que, apesar da comunidade da língua, não é mais inteiramente portuguesa. É isso absolutamente certo desde o Romantismo, que foi a nossa emancipação literária, seguindo-se naturalmente a nossa independência política. Mas o sentimento que o promoveu e principalmente o distinguiu, o espírito nativista primeiro e o nacionalista depois, este se veio formando desde as nossas primeiras manifestações literárias, sem que a vassalagem ao pensamento e ao espírito português lograsse jamais abafá-lo. É exatamente essa persistência no tempo e no espaço de tal sentimento, manifestado literalmente, que dá à nossa literatura a unidade e lhe justifica a autonomia. A nossa literatura colonial manteve aqui tão viva quanto lhe era possível a tradição literária portuguesa. Submissa a esta, e repetindo-lhe as manifestações, embora sem nenhuma excelência, e antes inferioridade, animou-a todavia, desde o princípio, o nativismo sentimento de apego à terra e afeto às suas coisas. Ainda sem propósito, acabaria esse sentimento por determinar manifestações literárias que, em estilos diversos do da metrópole, viessem a exprimir um gênio nacional que paulatinamente se diferenciava. Necessariamente, nasceu e desenvolveu-se a literatura no Brasil como rebento da portuguesa e seu reflexo. Nenhuma outra apreciável influência espiritual se experimentou no período de sua formação, que é o colonial. Também, do próprio meio em que se ia daquela, formando-lhe não proveio, então, qualquer influxo mental que pudesse contribuir para distingui-la. E, assim, foi até quase acabar o século XVIII. Não apresenta períodos claros e definidos de sua evolução nesse lapso. As reações que daquele meio, porventura, sofreu foram apenas de ordem física e a impressão de terra em seus filhos, de ordem fisiológica, os naturais efeitos do cruzamento, que aqui produziam novos tipos étnicos, e de ordem política e social, resultantes das lutas com os holandeses e outros forasteiros, das expedições conquistadoras do sertão, dos descobrimentos das minas e, consequentemente, dilatação do país e aumento das riquezas e importância. Essas reações não bastaram para, de qualquer modo, infirmar a influência espiritual portuguesa e minguar seus efeitos. Criaram, porém, o sentimento por onde a literatura aqui se viria a diferenciar da portuguesa. As divisões até hoje, feitas no desenvolvimento da nossa literatura, não parecem corresponderem à realidade dos fatos. Mostram sua mesma variação e diversidade nos diferentes historiadores da nossa literatura, e até mesmo no principal deles, incoerente consigo mesmo. Após acurado estudo desses fatos, tenho por impossível e vão assentá-los em diversas perfeitamente exatas ou dispô-los em bem distintas categorias. Fazê-lo com êxito importaria o mesmo que descobrir outros tantos aspectos diversos e característicos em uma literatura sem autonomia, atividade e riquezas bastantes para nela passarem as alterações da inspiração, de histeria ou de estilo que discriminam e assentam os períodos literários. Uma leitura em que 300 anos de sua existência apagada e mesquinha não experimentou outras reações espirituais que as da metrópole, servilmente seguida. Assim sendo, é evidente que os únicos períodos literários aqui verificáveis seriam os mesmos ali averiguados. Quando começava aqui a literatura, lá havia terminado, ou estava terminando, o quinhentismo, a melhor época portuguesa.